quero me valer do meu tempo de líder, conforme o artigo 30 do nosso regimento, para somar o tempo de líder com o tempo das pequenas comunicações. Tendo, portanto, então, 15 minutos para a sua manifestação. Muito obrigado. Senhores vereadores, demais pessoas que nos assistem, queria também tecer algumas considerações sobre aquilo que foi dito essa manhã. Um dos temas recorrentes tem sido a crise moral que assola o país. Eu tive minha formação em História, primeiro me formei em História, depois eu fiz o curso de Direito. Eu gosto sempre de olhar na história do nosso país, para depois poder iluminar a situação atual das crises que nós estamos vivendo nesse momento. E a história nos ajuda, porque se nós vamos olhar historicamente no nosso país, a bandeira da moralidade pública sempre foi um instrumento político, tanto para eleger quanto para derrubar governantes. Rapidamente olhando, nós vamos pensar na derrubada do governo de Getúlio Vargas. O que se dizia em todos os jornais, na imprensa, era que era um mar de lama. Essa era a expressão da época, vereador Dionísio. Mar de lama. Aqueles mais velhos vão lembrar do que eu estou dizendo. Talvez a expressão esteja um pouco fora de moda, mas eu cheguei a ler em alguma revista a expressão mar de lama ainda hoje. Depois, nós tivemos Juscelino Kubitschek, que com a construção de Brasília, desviou milhares de recursos da Previdência Pública Brasileira. E foi conhecido, e se vocês pegarem também revistas da época, era considerado um dos mais corruptos presidentes da República. Depois de Juscelino, nós tivemos Jânio Quadros, que se elegeu com um símbolo da vassoura, que na época representava limpar a sujeira que estava presente na administração pública brasileira. Se elegeu com a bandeira da moralidade, queria estabelecer aquilo que se entende como moralidade pública. Nós tivemos exemplos na história de políticos que, inclusive, usavam a seu favor a corrupção. Adhemar de Barros era conhecido como aquele que rouba, mas faz. Vejam bem, chegaram a dizer isso. Não. Paulo Maluf, está lembrando aqui o vereador Dionísio, também rouba, mas faz. Quer dizer, já nem se preocupava mais em dizer que era político que não rouba. Bom, já que todos roubam, então a distinção agora não é entre os que roubam e os que não roubam. A distinção agora é entre os que roubam e fazem algumas coisas e os que roubam e não fazem. O debate sobre moralidade pública é complexo, na verdade. Eu já disse várias vezes, mas acho que é importante agora retomar, que um dos fatores de maior corrupção no nosso país é o modelo eleitoral brasileiro. O modelo eleitoral brasileiro é um modelo corruptor. É um modelo que estimula a promiscuidade entre o capital privado e a política. É um modelo montado para seduzir políticos e colocar eles na mão das grandes empresas, nas grandes empresas empreiteiras. E quem é que está envolvido nesses milhares e milhares que a gente já nem sabe mais, não sabe mais fazer a conta, de recursos que são desviados e são, na verdade, usados para compra de grandes administradores
das estatais, e agora aí a Petrobras, que está na linha de tiro na atualidade, mas é um sistema que depende de altos fluxos de recursos privados. E, claro, nós sabemos, a pessoa jurídica, ela faz investimentos. Empresa faz investimento. Empresa não tem ideologia, ela visa lucro. O empresário quer lucro, e está bem assim no capitalismo, está muito bem. Agora, permitir que as campanhas políticas continuem sendo objeto de investimento de empresa privada, nós já sabemos o que vai dar nisso, né? Nós assistimos aqui, na CPI da Fernando Osório, um empreiteiro, uma grande empreiteira aqui, consultora pelotense, ele disse, para todos ouvirem, está gravado, nós damos dinheiro para todas as campanhas, porque assim captamos a simpatia de todos os prefeitos. Nós estamos enviando para essa casa um projeto de lei que visa proibir que empresas que tenham financiado campanhas políticas em Pelotas, é o que nós podemos fazer, possam ganhar licitações depois. Possam contratar com a administração pública municipal, possam contratar com a Câmara de Vereadores de Pelotas, como uma forma de desestimular, pelo menos no âmbito municipal, pelo menos aqui na nossa cidade, que essa promiscuidade entre empreiteiras e administração pública aconteça. Agora, enquanto isso não acontecer, enquanto em diversas câmaras de vereadores não se repetir, não se multiplicar esse tipo de legislação, enquanto nós não tivermos uma reforma política nesse sentido, nós vamos continuar assistindo a episódios de mais um capítulo de corrupção na administração pública do nosso país. Eu não tenho dúvida disso. Agora, eu vejo algumas coisas positivas, também olhando do seu ponto de vista histórico. Se nós vamos olhar historicamente, quando é que nós vimos empresários de grandes empreiteiras sendo presos? Historicamente, eu tenho 48 anos, eu nunca vi. Então, isso é um pequeno passo na moralidade pública. É um pequeno, é minúsculo, mas está acontecendo. Historicamente, está acontecendo. É muito pouco. Nós continuamos ainda padecendo da corrupção, continuamos, mas demos um pequeno passo. Se nós já conseguimos colocar na prisão os grandes empreiteiros, bom, isso é um aviso, é um alerta para o pequeno empreiteiro que está lá pensando em financiar a campanha do próximo prefeito, esse já fica sob alerta. Se pega o peixe grande, bom, que fará o pequeno. Então nós tivemos um avanço. A liberdade que está tendo a Polícia Federal para investigação, inclusive prendendo o alto escalão do partido que está no poder. Quando é que nós vimos isso? Quando é que nós vimos grandes dirigentes partidários do partido que está no poder serem apresentados publicamente, serem questionados, serem investigados e até presos? Nós vamos dizer, bom, então é porque esse partido é mais corrupto que os outros? Não penso assim. Eu nunca acreditei, diferentemente do vereador Vicente Amaral, que o PT tivesse o monopólio da moralidade. Talvez por isso eu nunca tenha entrado no PT. Eu cresci na fundação, eu tinha 13 anos de idade quando foi fundado o PT. Foi fundado o PDT, na mesma época. Eu me filiei na juventude do PDT logo em seguida. Fui militante da juventude do PDT, claro, eram outros tempos. Eu assisti um comício do Brizola. Assisti um comício do Brizola e não tinha parâmetro. Quem lembra dos comícios do Brizola sabe do que eu estou dizendo. Muito dificilmente alguém ficava indiferente. Podia odiá-lo, mas os que amavam pegavam aquele caminho e seguiam como exemplo. Então eu nunca tive
a ilusão de que existia um partido que tinha o monopólio da moralidade. Aliás, como alguns agora, de novo, tentam renovar a mesma coisa, né? A gente vai ficando velho, a gente vai vendo a história várias vezes se repetir. A gente encontra ainda hoje alguns partidos surgindo com o mesmo discurso de que aqui não, na nossa casa não tem corrupto, é só na de vocês. Com o dedo podre apontando para os outros. Isso logo vai aparecer. Então, eu acho que a crise moral, ela não é só da política, ela é da sociedade como um todo. Nós vemos isso a todo momento, em qualquer lugar. A gente pode ver isso, inclusive, na vida privada. Eu digo a vocês que, no início do semestre, eu mando para os meus alunos um estudo feito pela Universidade do Porto, que relaciona diretamente a cola na escola com a corrupção no país. Podem acessar na internet, coloquem ali, cola e corrupção. Vocês vão encontrar um estudo científico mostrando que os países onde os alunos mais colam são os países mais corruptos. Os alunos mais colam. O que significa dizer? A corrupção está disseminada na nossa comunidade. Agora, existem mecanismos que estimulam e existem mecanismos que diminuem, ou pelo menos atenuam o problema. E eu acho que nós estamos dando, com muito sofrimento, passos na direção de diminuir o problema e não de exacerbar, quando nós vemos grandes empreiteiros presos, quando nós vemos grandes dirigentes partidários presos. Isso é um sinal para a nossa sociedade. Mas eu queria aproveitar minha fala também para tratar de um outro tema que é de extrema importância. Nós estamos vendo aí essa mobilização dos caminhoneiros. E nós convivemos muito com o grupo de caminhoneiros aqui nessa casa, no ano passado, tratando da exploração abusiva do pedágio na nossa região. Nós sublinhávamos naquele momento que os principais atingidos eram os caminhoneiros, e até aquele indivíduo caminhoneiro, que não é um empresário, mas que é um pequeno caminhoneiro, esse estava com grandes dificuldades, só com a questão do pedágio. Dissemos aqui, inclusive, e foi um exemplo trazido nessa casa, numa das tantas audiências públicas que nós fizemos aqui, contra a exploração abusiva do pedágio até 2026, no Paulo Pelotas, o caminhoneiro que disse o seguinte, que ele pagava só de pedágio no trecho Rio Grande, Porto Alegre, mais do que ele pagava na prestação do caminhão que estava comprando. Ele disse, eu me lembro muito bem, um caminhão de 300 mil reais, que eu estou comprando financiado, eu pago só de pedágio no trecho Rio Grande, Porto Alegre, 20 vezes por mês. Ele pagava 9 mil reais de pedágio. 9 mil reais de pedágio. E de prestação do caminhão, 6 mil. Bom, vocês têm uma ideia. Só a situação da exploração abusiva do pedágio que traz de prejuízo para os caminhoneiros. Aí nós vamos acrescentar o aumento do combustível e o valor do frete congelado, então está pronto. Então é explicável, se compreende muito bem por que razão justa os caminhoneiros têm de fazer essa mobilização. Agora, o que nós podemos aprender com isso também enquanto sociedade? Nós estamos dependentes exclusivamente de um modal de transporte. Isso, estrategicamente, para um país é péssimo. Como é que nós, ainda hoje, em 2015, não temos ferrovias no nosso país, que é um país que tem planícies imensas, que poderia botar vagonetas para andar nos trilhos aqui, aproveitando a energia eólica, fazer trens a vagonetas para irem a Porto Alegre. Eu vou dizer para vocês, eu já estimulei muitos a estudarem isso, mas eu não duvido que se pudesse até fazer isso. Porque as condições são tão benéficas, tão favoráveis, que só não se faz isso porque tem interesses monumentais da Goodyear, da Pirelli, dos vendedores de pneu. Não tem outra explicação. Não pode ter outra explicação.
um país das dimensões continentais como o nosso, que opta, isso foi lá no Juscelino Kubitschek, opta pelo modal rodoviário, pura e simplesmente, é um absurdo. E, estrategicamente, é um perigo. Não temos ferrovias, não usamos o nosso potencial hídrico e ficamos dependentes de um único modal. Além disso, a notícia que eu ouvi hoje pela manhã, e eu queria aí, presidente, que a gente chamasse a secretária para nos dar informações sobre isso, que foi notícia hoje pela manhã da Rádio Universidade, a empresa São Jorge já disse, pelo menos foi a notícia que eu ouvi hoje pela manhã, e nós temos que investigar, que já vai retirar o Interbairros Prado para conseguir ter diesel até domingo. A empresa São Jorge vai parar domingo por falta de diesel, se essa mobilização dos caminhoneiros não acabar. Então, nós temos que investigar isso, secretário, presidente, com a secretária. Temos que investigar para que, se é verdade, é uma questão grave aí que está afetando a nossa população em termos de mobilidade pública. Obrigado.